Nós vamos entrar hoje na questão 118. Os espíritos podem degenerar? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E degenerar, entenda-se, essa mudança de estado, né, ou condição de um estado, assim, mais benéfico para um inferior. É o declinar, é o cair. E os espíritos respondem que não. Não é possível o espírito degenerar. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Miramês, ele complementa o raciocínio dos espíritos quando ele assim o fala. O estacionamento em que podemos acreditar se liga ao fato de o espírito reviver as vidas passadas, ficando preso a elas pelo que fez de mal. Ele é colhido pelas teias magnéticas em que teceu para os outros, na influência do ódio, do orgulho, do egoísmo e da vingança. Entre mentes, aquele sol que começou a nascer em sua consciência pela força do tempo e pelas bênçãos de Deus, nunca se apagará. Pode-se dizer que regressam, desculpa, ele está dando uma travada aqui. Pode-se dizer que regressam, está confuso aqui, que a regressão é psicológica e que o estacionamento é ilusório. Me perdoe só um minutinho, que eu estava tendo uma interferência aqui muito grande e não estava conseguindo raciocinar por essa palavra. Pode-se dizer que regressão, né? Interessante. Deu uma travada aqui, mas tudo bem, tem algum erro aqui. É dizer que a regressão é psicológica. Isso. Obrigado, Sr. Inácio. Realmente a interferência está grande aqui, mas tudo bem, vamos seguir. Que a regressão é psicológica e que o estacionamento é ilusório. Questão 118. Então, nós estamos vendo nessa questão que o ato de regredir, ele é psicológico. Nós podemos até achar que não estamos avançando. Podemos achar que todo o nosso conhecimento ficou perdido, ou esquecido, ou tudo aquilo a qual nos dedicamos e estamos tentando evoluir, fique, como a gente pode nos lembrar do estudo que fizemos sobre o panteísmo, que uma vertente do panteísmo, ele busca exatamente que saímos de um todo, viemos para o mundo, né? Saímos da divindade, o espírito, viemos para o mundo, galgamos todos os planos, atingimos o máximo da nossa evolução e voltamos novamente para aquela massa. Aqui no caso, nosso irmão Miramês, ele está exatamente nos esclarecendo que tudo aquilo que nós galgamos, adquirimos pelo nosso esforço e pela nossa caminhada não ficará perdido. É apenas uma impressão da nossa mente, do nosso eu profundo, que se acha estacionado. É uma questão ilusória. Vamos adiantar para a questão 119. Peço perdão a vocês, mas realmente não estava conseguindo raciocinar de jeito nenhum com essa questão. Questão 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Olha só, Kardec perguntando se ele não poderia isentar. E os espíritos respondem: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam méritos para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e, depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. E aí os espíritos já esclarecem de pronto que qual seria o mérito se todos nós fôssemos criados já num grau elevado de perfeição. Nada mais teríamos necessidade de vir e nem evoluir.
e nem teríamos necessidade de sair, de sermos criados. Ficaríamos no todo divino do nosso Pai. Não precisaríamos e não nos individualizaríamos como espíritos, que somos únicos e individuais. Não fazemos parte de uma massa divina que vem aqui e volta para ela e perde a sua personalidade, a sua unicidade. É importante essa reflexão e Kardec vem colaborar. Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, e nós sabemos que nós somos seres sociais, nós não viemos para a solidão, nós não viemos para ficar perdidos em contemplações como os eremitas ou aqueles que habitam locais isolados. Nós viemos aqui para interagir socialmente, somos seres sociais. Os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se: por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é identificada e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Boa noite, Cris. Tudo bem? Desculpa a demora, porque eu cheguei em casa para organizar as coisas. Vou retomar minhas aulas de violão com meus alunos. Microfone, Cris. Bem, porque essa semana... Ok, agora podemos continuar. Pronto, desativei já. Ok, obrigado. Vamos dar continuidade. Deixa eu me situar aqui novamente. Bem, eu estava comentando Kardec quando ele vinha nos explanar e contribuir com as nossas colocações da noite. Quando ele fala dessa primeira ordem, vamos dizer assim, entre os patamares de elevação. O patamar espiritual, ele não tem fronteiras. Podemos chegar à sublimidade, assim como Jesus chegou. Já nos patamares humanos, nos patamares terrestres, existem essas limitações. Limitações porque estamos em um mundo social, interagindo entre pessoas, que de certa maneira existem a competição entre cargos, entre colocações, entre posições sociais, e muitas dessas vezes nós não temos condições de avançar no mundo aqui se nos encontramos, no mundo terra, no mundo carnal, nesse mundo material, onde o egoísmo, a vaidade e o orgulho de algumas pessoas impedem a evolução de outras. Algumas pessoas se sentem proprietárias umas das outras, impedindo, em muitos casos, nos seios da nossa primeira cela, aonde nós devemos avançar. Como já vimos também, é o caso de irmãos entre casais que impedem as esposas do trabalho e de estudos, né, achando que aquela pessoa, aquela companheira que está junto dele na caminhada é propriedade sua, quando na verdade todos nós viemos para evoluir juntos, interligados apenas pelos processos evolutivos e principalmente os processos reencarnatórios, quando espíritos afins nesses processos, de certa maneira, firmam um compromisso para o auxílio mútuo, só que em determinado momento elas decaem. Vamos à colaboração do nosso irmão Miramês, quando ele traz que se o Senhor nos criasse já despertados, não precisaria ter nos criado. Ficaríamos onde estávamos, nos segredos da existência, gozando da eternidade absoluta, ficando e fazendo parte da luz inextinguível. Mas a vontade poderosa não quis que assim fosse, individualizando seus filhos, criando igualmente leis que pudessem nos dirigir e orientar, nos dando uma consciência para cuidarmos de nós mesmos naquilo que deveríamos realizar. Deixou por fazer nossa parte, como sendo a nossa conquista. E, para tanto,
nos foram dados os meios de despertarmos os tesouros da perfeição que conduzimos conosco desde a nossa origem. O nosso Pai nos deu todas as condições do avanço, mas deixou a parte que nos cabe, que é o nosso esforço próprio. É o nosso trabalho, é o nosso dia a dia, é a vontade de nos modificarmos, de todo dia tentarmos sermos melhores do que fomos no dia anterior. Isso em todos os aspectos, tanto na vida profissional quanto pessoal, com todos aqueles que estão ao nosso redor. Primeiro nos melhorando, nos evoluindo, para depois, com a nossa conquista, podermos, de certa maneira, influenciar aqueles que nos encontram nos nossos seios, nas nossas cercanias, pelo exemplo que pode trazer o nosso benefício, não trazer o exemplo como um exemplo de vaidade, de orgulho, tentando fazer ou achar-se superior àquele que ainda está um degrau abaixo, mas sim se colocando de forma ombreada com aqueles que ainda decaem, ainda sucumbem das provas, ter essa consciência, saber que as perfeições não estão nesse nosso mundo, ainda estamos em prova o tempo todo. A questão 120, ele traz que todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem. Kardec pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem que não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Nós vimos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós temos as mesmas chances. Todos nós temos o tempo ao nosso favor. O tempo, ele é senhor. O tempo, ele é soberano. Cabe a cada um de nós, dentro do seu dia a dia, tentar equacionar o seu dia para que ele possa ser proveitoso. Temos a necessidade do descanso, não se está falando dos excessos, mas que sim, podemos ter um dia proveitoso, dentro de leituras edificantes, dentro de vídeos que são disponibilizados nos vários canais disponíveis na internet e nos meios virtuais, para nos educarmos, para estudarmos, deixando as leituras menos edificantes ou a conversa desarrazoada para momentos do passado, para o homem velho. Tenhamos sempre conosco a necessidade de avançarmos e deixarmos cada vez mais que o homem novo tome conta do espírito do seu ser, desse corpo que nós habitamos, e que possamos juntos caminharmos para a nossa evolução. Miramês, ele diz que a ignorância é um estado do espírito primitivo que desconhece as leis de Deus. Perfeita essa colocação do Miramês. A ignorância é um estado do espírito primitivo que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-las é necessário esforço, trabalho e sacrifício. E o ignorante, como já dissemos, é atraído para as coisas fáceis. Eis aí o porquê da alma entrar pelos caminhos largos, porque por eles os espíritos aparentemente despertam seus valores com mais facilidade. O sofrimento, entretanto, os predispõe a procurar a verdadeira saúde e o verdadeiro entendimento, voltando à casa paterna pelo esforço de uma boa procura. Não existe mal algum na nossa grande viagem de despertamento espiritual. O livre-arbítrio nos foi dado para testar no que já aprendemos na escola de Deus. E se o aprendizado não foi completo, entramos em caminhos que nos irão ensinar o que precisamos. Essa é a verdade. Não passamos pela fieira do mal, e sim temos um cabedal longo, vasto, robusto, de elementos que nos possibilitam a nossa evolução. E principalmente temos o nosso livre-arbítrio. Nosso Pai, ele é tão bondoso, tão maravilhoso, é tão justo, que ele não nos impõe nada. Ele nos deixa as possibilidades. Ele nos deixa o caminho a seguir. Como todos nós sabemos, todos nós temos duas possibilidades ao acordar. Uma, permanecer naquele estado que ali se encontra,
naquela mesma reminiscência, dia após dia, ou fazemos uma história diferente, modificando nossos atos, nossos hábitos e procurando cada vez mais nos elevarmos como espíritos imortais. Vamos para a questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outro o do mal? Kardec pergunta. Os espíritos respondem, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Perfeitas colocações feitas pelos irmãos espirituais. Primeiro ele responde com outra pergunta. Não tem eles o livre-arbítrio? Foi o que acabamos de falar. E a questão seguinte já nos traz mais reflexões. Também dizem que Deus não criou os espíritos maus, e sim simples e ignorantes. Essa é outra constatação. E Miramês ele fala que os caminhos dos espíritos são diversos, como já dissemos, mas em todos eles se irradia a justiça, e se todos forem feitos iguais, por que a liberdade irá modificá-los nas atitudes? Os que não desejam mais errar, os fazem por experiência que colheram nas ilusões, e os que permanecem de encontro às leis espirituais é por faltar-lhes tempo na escola da educação. Espírito algum já nasceu das mãos do nosso Criador sábio e desperto. Nós todos recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, dentro da mesma justiça. Os anjos e os espíritos mais elevados, dos quais temos notícias, também passaram por diversos problemas, caindo e se levantando no grande aprendizado universal. Não chegaram à escala em que se encontram por simples atitudes, ou por quererem ser bons. Sofreram na pele as agressões da própria vida para o devido despertamento das suas qualidades. Nós vamos adentrar agora na questão 122, apenas chamando a atenção quando Miramês fala que os anjos e os espíritos mais elevados também passaram por todos os percalços que nós passamos. Porque todos nós, todos, indistintamente, fomos criados simples e ignorantes. É isso que nós estamos vendo os espíritos e Miramês sempre nos chamando a atenção para essa reflexão. A progressão dos espíritos depende única e exclusivamente de nós mesmos, dos nossos atos, da nossa vontade de querer caminhar rumo à perfeição. Não devemos culpar o outro por impedir o nosso avanço. Não devemos culpar Deus por ele também não estar permitindo ou criando empecilhos para o nosso crescimento. Porque sempre estamos nos colocando como vítimas, sempre nos vitimizando quando algo não dá certo. Ou, para alguns, pior ainda, fazem do contato com o nosso Pai Altíssimo, com Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, uma moeda de troca, que são as famosas promessas. Ah, me dá isso que eu faço aquilo. Ficam barganhando com Deus. E acham que com isso, com essa troca, com esse escambo que fazem com a divindade, estão sendo merecedores de algo. Ou ficam relegando a sorte. Ah, isso foi sorte. Ah, foi fulano que me deu, foi ciclano que me deu. Sempre com esses aforismos. Devemos ter em mente, apenas nessas questões a qual nós estamos caminhando, o quanto é importante o nosso envolvimento com essa jornada. A nossa conquista ela é individual. Individual para se tornar coletiva. Coletiva para se tornar una. Una em todos os aspectos. Somos seres divinos que foram criados e, para a nossa evolução, temos a necessidade de nos encontrarmos aqui nesse globo, diante das inúmeras e milhares de casas que existem no reino do nosso Pai Amantíssimo.
Eu agradeço a paciência de todos. Eu vou encerrar com essa questão 121. No sábado nós vamos adentrar para outras questões. Peço perdão a vocês para o início, mas eu tive um bloqueio muito grande. Não consegui raciocinar as questões iniciais, mas fico à disposição para a gente esclarecer dúvidas com relação às questões 118 até a questão 121 e com a colaboração de todos que aqui se encontram para que a gente possa, de certa maneira, refletir sobre o tema na noite de hoje. Devolvo a palavra para você, Antônio. E agradeço a paciência e a caridade de todos. Obrigado, Marcelo. Muito bom, bem colocado. E quanto à parte inicial, é comum, então não tem que se preocupar, isso é normal. E vamos, então, abrir os microfones aqui para que os nossos irmãos possam colocar seus questionamentos ou suas opiniões. Então, como sempre, é só abrir o microfone e falando um por vez. Estamos à disposição. Está tudo compreendido? Ninguém quer fazer nenhuma colocação? Opa! Antônio? Ô, João? Pode fazer o que eu vou falar. contribuir. Eu sempre deixo alguém também se expressar, porque a verdade é entender que toda vida eu estou falando primeiro, mas eu tenho um comportamento parecido com o seu Inácio. As coisas vão passando na minha cabeça, vai passando, e a gente dá vontade de contribuir, né? E parabéns a Marquinhos, muito boa as colocações dele, é isso mesmo, nós como espíritos em evolução, nós temos um longo caminho a aprender, né? No dia a dia, diante das coisas da vida, sabendo, muitas das vezes, engolir sapos, mas sapos de uma forma educada. O engolir sapo não é você engolir uma raiva e ficar se matando por dentro, né? Não, é engolir um sapo no sentido de você compreender até mesmo a falha do próximo, né? Porque às vezes uma pessoa é ignorante com a gente ou falha com a gente, muitas das vezes é o princípio de como ela vê as coisas, né? Ou estava num momento ruim, se expressou erradamente, e a gente às vezes absorve aquilo ali como engolir um sapo, né? Mas no dia a dia, a doutrina espírita, ela realmente é um verdadeiro baú onde diariamente aflora para todos nós diversos conhecimentos sobre os diversos tipos de assuntos que a gente abordar, e a espiritualidade ela sempre nos conduz a nos expressar dessa forma e compreender a vida dessa forma, né? E Emmanuel, eu sempre gosto das leituras de Emmanuel, porque ele entre toda a bibliografia de Chico Xavier, você vê de 400 e poucas obras, você vê que ele deixou muita coisa sobre diversos assuntos. E na obra Bênçãos de Paz, no caso que ele chama Na Luta Educativa, ele justamente ele traça um pouco disso que o Marcos hoje falou, dessas poucas perguntas e respostas que a espiritualidade, que Kardec fez e a espiritualidade respondeu. E a mensagem que ele colocou é na luta educativa. Ele diz, ninguém nos desconhece a inferioridade de espíritos ainda vinculados aos processos evolutivos da Terra. Sempre que tenhamos as nossas condições imperfeitas confrontadas com as qualidades sublimes que imaginamos nas entidades angélicas. Não nos é lícito, porém, negar os recursos de aperfeiçoamento que já nos felicitam,
Somos incipientes no trato dos conhecimentos superiores, mas já estamos instruídos quanto à necessidade de adquiri-los. Achamos-nos empenhados adeptos enormes diante de muitas existências transcorridas no erro. No entanto, já sabemos que, se formos leais ao cumprimento dos deveres que o resgate nos impõe, é possível atenuar muitas dificuldades e transpor vitoriosamente as barreiras que nos separam da vitória sobre nós mesmos. Experimentamos tentações escabrosas, segundo as falhas que ainda nos marcam a posição. Todavia, não ignoramos que triunfaremos sobre todos os alvitres da sombra, desde que estejamos atentos aos impositivos do serviço da vigilância. Percebemos as fragilidades que nos assinalam a existência para o levantamento de construções morais dos domínios da virtude. Entretanto, dispomos das mais nobres instruções para guiar-nos no caminho da elevação. Melhoremo-nos, melhorando a vida. Aprendamos para ensinar. Impossível ocultar as deficiências de que somos ainda portadores. Conquanto isso, podemos parafrasear Paulo de Tarso, asseverando, diz ele: dentre os espíritos devedores e imperfeitos, reconhecemos estar em meio dos mais necessitados de regeneração e ensinamento, mas pela graça de Deus já somos o que somos. Emmanuel. Você vê que Emmanuel, nessas poucas palavras, justamente ele traça esse caminho, né? Esse caminho de evolução nossa. E também ainda a fragilidade nossa ainda de degenerar, né? Como o próprio irmão Marcos falou aí, do irmão que suicidou-se hoje, realmente na escalada evolutiva, ele vai se... Não é que ele vai evoluir, não. Ele não vai deixar de evoluir, ele apenas vai estacionar no momento infeliz da caminhada dele, né? Que vai ter todo um percurso a ser refeito e atividades que ele mesmo escolheu na espiritualidade para poder vir aqui e galgar êxito, né? Para o melhoramento dele, para quando retornar ao plano espiritual, tivesse esses caminhos, né, vencidos. Mas o espírito também está em evolução e, com certeza, ele mesmo no estado de suicida, mas ele está sendo muito bem amparado nesse momento e com certeza será esclarecido. Eu devolvo a palavra para você, irmão Antônio. Muito obrigado, João, por trazer mais essa reflexão. E vamos continuar abertos aqui para que outros irmãos possam se colocar. Senhor Inácio, gostaria de se colocar? Sim. Novamente, boa noite a todos. Até porque esse tema que a gente está estudando, progressão dos espíritos, é do nosso interesse. A gente precisa entender isso. E é o motivo de nós estarmos aqui. E como foi dito por Marco Melo no princípio, e eu sempre gosto de reforçar, nós temos que ter a gratidão por estar estudando a doutrina espírita. E eu vou venho reforçando alguns pontos, apesar de toda a exploração da temática por Marcos ficar bem lúcida, bem transparente, mas tem pontos que eu estou chamando a atenção, porque mais à frente nós iremos precisar delas. Por exemplo, no item 19, se Deus os houvesse criado perfeito, nenhum mérito teriam. Mais à frente, onde estaria o merecimento sem a luta? O que isso quer dizer? Associo
A pergunta 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eles dizem, pela fieira do mal, não. Mas pela fieira da ignorância, sim. Portanto, todos. Não se isenta nenhum, passaram pela ignorância. E se são anjos luminares, se são espíritos superiores, sublimados, eles conseguiram, através da luta que lhe deu, o merecimento. O Cristo foi considerado, Jesus foi considerado ou qualificado como Cristo por merecimento. Esse é o ponto. Nós precisamos guardar certas informações desse livro, porque no decorrer da nossa vida, nós iremos ser questionados a respeito. Ou alguma coisa chegará até nós, para que a gente junte essas informações e diga, epa, peraí, isso não bate. Porque existe uma certa teoria, Kardec diz isso, de que a encarnação seria um castigo. Isso, Kardec faz a ressalva justamente para que a gente volte e venha e veja aqui. Todos os espíritos passam pela ignorância. E como é que eu vou deixar de ser ignorante? Por isso, é necessária para a evolução dos espíritos as encarnações. A doutrina espírita é perfeita. Ela está totalmente engrenada, nada se solta. Às vezes alguém quer botar uma pedra para tentar tirar a engrenagem, mas não consegue. Por isso que eu chamo a atenção para pontos que são cruciais para o esclarecimento doutrinário. Bezerra de Menezes não se tornou o que se tornou. Do princípio ao fim, ele começou aprendendo. Eurípides Barçanufo e tantos outros vieram aprendendo no percurso das várias reencarnações. E isso a gente está vendo aqui no livro básico, Progressão dos Espíritos. Todos passam pela fieira da ignorância. Se hoje eu sei alguma coisa, mesmo que seja um pouco, esse pouco que eu aprendi até hoje, pelos meus cálculos, porque eu tive acesso à minha ficha kármica, foram 249 reencarnações que eu tive. A de número 250, eu vou passar para o primeiro grau. Tudo isso eu já sei, porque eu fui lá na minha ficha kármica e observei. Então, meus irmãos, brincadeiras à parte, mas é muito bom a gente fixar os ensinamentos que a gente está aprendendo nas nossas noites. Obrigado, Marcos Melo, pelas explanações. Parabéns para você e sigamos todos juntos. Eu queria que cada um desse seu pitaco. E um dia eu sei que ainda vou ouvir a voz de Jacques e eu não tenho ainda a liberdade para chamar o Boy Silva. Eu ainda não posso chamar de Boy Silva porque eu não tenho essa intimidade. A Cristiane tem, mas eu chamo de seu Silva com todo respeito. Entendeu? Então, obrigado. A participação de vocês é super importante, meu amigo. Sigamos em frente. Seu Inácio, eu não sei não que você tomou com o seu cafezinho da tarde de hoje, mas vamos ver. Bom, meus irmãos, alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Vamos fazer essa vontade aí do seu Inácio para eu ficar feliz, arrebitar o bigode. Bom, meus irmãos, é verdade, o seu Inácio estava falando, eu vou pedir aqui alguns minutos, e estava remarcando
essa condição de todos os espíritos passarem pelo estado da ignorância, não é? E, na verdade, isso acontece conosco hoje, tá? Nós somos ignorantes em bastantes aspectos, mas isso não nos torna maus, tá? A ignorância é aquilo que, enquanto eu tenho que aprender, não é? Eu vou ter ignorância de certo assunto, de certa qualificação, de certa opinião, sei lá, eu vou ser ignorante, até o momento que eu decidi procurar a minha qualificação para deixar de ser ignorante sobre esse tema. E sempre em determinada escala, tá? Porque a nossa ciência, como nós sabemos, ela não é perfeita. Então, os níveis de ignorância, eles vão sendo vencidos pelo esforço. Pelo esforço que você faz para evoluir, para mais conhecer das leis divinas. Bom, e o que é que nos torna maus? É quando nós tomamos as decisões erradas, né? Quando nós nos equivocamos. Então, eu ser ignorante é normal. O reconhecimento da ignorância, do pouco saber, é muito salutar. Agora, o que eu não posso é ficar parado, usando mal o meu tempo e usando mal o meu livre-arbítrio para continuar na ignorância e, pior, me aproveitando dela para prejudicar os meus semelhantes e as naturezas que me servem. Então, achei muito interessante essa resposta dos espíritos, né? Dizer, o mal não, mas a ignorância sim. Então, compete a nós, meus irmãos, usarmos a nossa ignorância a nosso favor, nos instruindo e procurando o sentido das nossas vidas e entender o mecanismo celestial da evolução através, primeiramente, do estudo das leis naturais ou das leis morais que nos facilitam esse engajamento e esse alinhamento com a ciência divina e com o bem puro que nós todos procuramos. Eu gostaria também de falar sobre a questão 118 um pouquinho, sobre os espíritos podem degenerar. Ora, ele aqui digamos que ele é categórico, né? Diz que não, tá? Mas nós vimos, no entendimento do nosso irmão Miramês, que pode existir um entendimento da própria mente, eu disse como é que eu disse mesmo? Foi psicológico, né? Foi isso que eu disse? Acho que foi psicológico, não foi, Marcos Melo? Porque nós sabemos que o ser, ele tem a possibilidade, tem a potência da criação pela sua própria mente, né? Nós sabemos que tudo o que é criado no lado material da vida é criado pela mente. E tudo que é criado no lado espiritual da vida também é criado pela mente. Então, se o espírito ele não retrograda no seu intelecto, nem na sua moral, sim, ele pode retrogradar na imagem que ele faz de si mesmo. E a gente pode até exemplificar, porque muitas vezes tem pessoas que são maravilhosas e se acham um lixo. Nós sabemos quantas pessoas, hoje, principalmente entre os nossos jovens, por não se entenderem, por se acharem feios fisicamente, por se acharem menos providos de inteligência, por se acharem segregados, tenham uma má ideia de si próprios e, com isso, se castigam, né? Se castigam projetando neles mesmos uma imagem errada do que eles são em potencial. Isso nós sabemos. Tem muitos jovens tratando, inclusive muito adolescente, nas clínicas, nos psiquiátricas, nos psicólogos, exatamente enfrentando esse problema, que é essa ideia que nós nutrimos de nós mesmos. Então, meus irmãos, nós sabemos que nós não
retrogradamos na nossa inteligência, não retrogradamos na nossa moralidade, no nosso grau moral, nós não retrogradamos na nossa potência energética, porque nós estamos neste nível de hominais, no século XX, XXI, a caminho de uma terra de regeneração, mas nós podemos sim retrogradar na nossa condição social, que não tem nada a ver, em próximas encarnações. Se eu, nessa encarnação, eu sou rico, na próxima eu posso ser paupérrimo, posso ser pobre, paupérrimo. Se eu, dessa vez, eu sou médico, na próxima eu posso ser carpinteiro. Enfim, isso vai depender do que eu tenho que conquistar para melhorar a minha condição como espírito imortal, como espírito necessitado de aprender cada vez mais sobre tudo e me aperfeiçoar nesse modelo que nós todos procuramos seguir, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia, modelo e mestre. Isso que nós temos que chegar lá, nos qualificarmos para que isso ocorra. Também na literatura espírita, nós vemos o caso de espíritos que retrogradam na sua forma. Eles, consciencialmente, eles são muito equivocados, e a imagem que eles projetam deles mesmo acaba por modificar o perispírito com a aparência hominal, muitas vezes para monstros deformados, porque, na verdade, são aspectos monstruosos, são mutilações do próprio perispírito causado pela própria mente. A mente que está em desequilíbrio, ela vai processar aquela imagem e ela vai transformar o seu perispírito, fazendo aberrações nele. Bom, então, fazendo só esta complementação, eu fecho aqui a minha intervenção